muito mais do que servir aquilo que é legítimo, que é o interesse dos alunos, estar a servir interesses eleitorais. E, sobretudo, ser um dinheiro... Ou pode ser interesses também, muitas vezes, e deixe-me, o Sr. Professor conhece essa realidade melhor que eu, muitas vezes interesses universitários. Também esse é um problema que se põe. A rede do ensino superior em Portugal é uma rede que precisa de uma intervenção. Toda a gente está de acordo sobre isso. O último estudo bastante falado foi encomendado a uma instituição estrangeira. Com ele toda a gente concordou, mas continuamos a não fazer isso. E temos nesta altura, efetivamente, uma polémica grande com os reitores, com os próprios presidentes dos politécnicos, Exato. que recusaram aquela outra medida tirada da cartola daqueles cursos de meia licenciatura. Temos uma diminuição enorme da procura do ensino superior, temos um compromisso com a Europa 2020 de ter 40% dos jovens até aos 34 anos com a licenciatura. Portanto, temos uma série de vertentes políticas que, naturalmente, podem essas pressionar, questões, não é? sim, este programa pode ser bem-vindo. Eu tenho, obviamente, um enorme respeito pelo Conselho de Reitores e pelo Conselho Superior dos Politécnicos. Mas aliás, não... que vão ser eles, que é uma medida que foi organizada por elementos do Conselho de Reitores, sim, há um e do grupo de Conselho trabalho, sim, de Coordenador de Politécnicos. Eu tenho um enorme respeito, como é evidente, e um apreço pessoal por muitos dos membros desse Conselho, mas não posso deixar de reparar que, de facto, nós temos vivido numa política, em certa medida, cíclica. Portanto, há ameaças ao governo, há ultimatos ao governo, depois aparece uns milhões, toda a gente se cala, acena-se com... Bom, e depois destes números, e não podemos fazer aqui contas muito rapidamente, os números que o Sr. Professor avançou de abandono e de bolsas de estudo que deixaram de ser pagas e de jovens, para quanto tempo é que dariam estes 1.300 milhões de euros? Essa é que é a verdade. Não sei se... Não dá para muito tempo, mas a verdade é que tudo aquilo que se tem feito nunca é a pensar em prazo médio, é imediatamente. E imediatamente, é com tristeza que digo isto, eu vejo que, de facto, medidas imediatistas e que resolvam e, digamos, deem algum conforto, é uma palavra que está agora muito usada, aos diferentes interesses no processo, acabam por trazer alguma quietude, que é evidentemente uma quietude falsa e que não resolve os problemas de base. Esse é o meu ponto de vista. É a ausência de uma política com princípio, meio e fim, participada por todos os interessados, que se entenda e que vise o desenvolvimento do país a um termo médio e longo. E isso é isso que temos que e aí pensar somos todos sempre responsáveis, exatamente, mas são principalmente aqueles que têm tido a capacidade de decidir politicamente. Evidentemente, digo isto para vários governos, não é só para este, mas este tem sido particularmente, digamos, especial na maneira impensada como faz as coisas e na demagogia com que lança as medidas. Teresa Rodrigues, muito boa tarde, está a ligar da Maia. Sim, boa tarde. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar também e dar os parabéns pelo vosso programa, porque é muito interessante e, além disso, também falam de uma maneira que realmente qualquer uma de nós, qualquer pessoa consegue percebê-lo. Pronto, eu estava a ligar precisamente por essa situação e eu já tive um filho que teve que deixar a faculdade porque, embora estando desempregada, não teve direito à bolsa, pronto, e tive que fazer uma outra opção. Mas eu estava a ligar mais por uma situação que me vem atormentando, ligada-nos ao longo do tempo, que é o seguinte: a partir de determinado momento parece que tudo ficou bem no nosso país, o déficit, a nossa dívida está a baixar, pronto, e preocupa-me isso porquê? Porque para as pessoas que estão menos atentas, eu penso que isso é uma forma de dizer que realmente este governo está a fazer tudo de uma forma muito correta. E assusta-me porque depois as pessoas, eu continuo a achar que se esquecem, pronto, de tudo aquilo porque passaram, tudo aquilo que perderam nestes 3 anos. E pronto, eu já perdi 2 empregos porque as empresas fecharam
e não foi propriamente porque realmente não desse lucro, mas porque se calhar dava muito trabalho estar a pôr a empresa, digamos, a funcionar. E assusta-me um bocado porque todas estas medidas são lançadas e há sempre aquelas pessoas que acreditam, e que para mim seria desastroso que este governo voltasse a ganhar as eleições, nem que fosse porque depois fazia a tal coligação com um partido que nem sequer é representativo, e penso que se este governo passar mais uma vez, nós daqui a 4 anos estaremos mesmo numa ditadura em que as únicas pessoas que vão ter voz vão ser realmente os empresários, os banqueiros e tudo mais. Obrigada pela oportunidade. O Discurso Direto estará sempre aqui a dar voz a quem precisa ter voz. Muito obrigada, Teresa Rodrigues. Júlio Marques, muito boa tarde, está ligado ao Porto. Eu não sei, eu creio que é professor. Sim, sim. Boa tarde e obrigado. Obrigado. Bom, estas questões levantam sempre controvérsia, ainda bem que há opiniões diferentes e divergentes. Claro. Eu gostaria de começar por dizer o seguinte: quanto a políticas integradas e uma visão não casuística, se calhar se andássemos para trás também podíamos chegar à mesma conclusão, não é? Não incentivamos a fixação das populações no interior, mas também se tentou fazer a fixação delas através de autoestradas, não é? Não sei se será essa a melhor forma. Bom, mas centrando-me agora no tema que estamos a debater, quer dizer, é tudo mau, é tudo casuístico e é tudo em reação. Portanto, se o estudante deixou de ter a bolsa porque está a trabalhar e se autossustenta para essa mesma bolsa, há que dê-lhe rei, porque a política é errada. Se o governo, ou se este governo ou outro qualquer, não dão incentivos, porque não dão incentivos. Se os dão, porque não dão. E neste país, onde existe uma ideia peregrina de que o Estado ou o Governo deve ser sempre o estímulo, o incentivo, a subsidiodependência, o que arranja as bolsas para estudar, o que arranja os empregos para toda a gente trabalhar, obviamente que assim não vamos ao lado nenhum. Isso foi o que nos levou à bancarrota em pouco mais de 30 anos e nos levou a 3 bancarrotas, não é? Portanto, a última das quais todos sabemos. Infelizmente, parece que algumas pessoas ainda não aprenderam que o caminho não é esse. O caminho tem que ser através do esforço e do sacrifício individual. Porque nos países mais evoluídos, com que certamente aí também o Sr. Professor compara as suas estatísticas, os estudantes e até os jovens e os miúdos começam desde muito cedo até a trabalhar e a arranjar algum dinheiro em ar de brincadeira. Muita gente nos Estados Unidos e no Reino Unido e nos países nórdicos, muita gente, estou-me a referir a muitos jovens, têm a sua autossuficiência não pendurados no subsídio do Estado, mas à custa do seu trabalho em part-times. E, quase para finalizar, gostaria também de dizer aí ao Sr. Professor que ser bolseiro não é emprego. Portanto, o facto de ter uma bolsa, e eu que também trabalho nessas atividades, portanto, isso não é um emprego. E não é pelo número de bolsas que nós temos, ou pelos doutorados, ou pelas bolsas para pós-doutoramento, que nos podemos comparar nos rankings. Há outras formas de nos compararmos e vermos se os outputs desses investimentos no ensino superior têm valido a pena, têm permitido que nós nos possamos pôr em pé de igualdade ou comparar com os outros países que gastam o mesmo percentualmente ou até menos. Aí é que está o busilis na questão. Sim. Boa tarde. Muito obrigada, Júlio Marques, iremos já falar. Falo também com o José Carvalho, está ligado a Massamá, boa tarde, creio que também é professor, não é? É verdade. Boa tarde. Olha, eu estou ligado a Massamá, mas sou uma pessoa do interior e neste momento sou professor e só estou com 9 horas de serviço, por incrível que pareça. E vou falar, mas eu lembrei-me ligar apenas por um motivo. Porque há pessoas que falam e dá a sensação que não conhecem, quer dizer, criticam os outros porque acham que eles fazem as coisas casuísticas e sem pensar. Mas eles próprios dizem coisas sem pensar. Eu gostava de perguntar ao Sr. Professor qual é a universidade, qual delas, seja qual for, do país, seja no litoral ou seja no interior, onde nessas cidades, onde elas estão implementadas, não há condições de saúde, não há hospitais, não há vias de comunicação de excelência, autoestrada. Por exemplo, eu tirei a minha licenciatura... Carvalho, foi isso mesmo que o professor disse. Desculpe, deixe-me dizer uma coisa. Eu tirei a minha licenciatura na Universidade da Beira Interior, na Covilhã.
Sim, sim. E o senhor professor, portanto, critica o governo ou por qualquer política de estar a incentivar as pessoas a irem para o interior, se estão a mandar para o interior ao mesmo tempo de chegar no interior. Mas a que interior é que o senhor professor está a referir? Porque nós temos situações no interior, e ele devia saber, quando fala, devia saber do que fala. Nós temos situações no interior, vilas, aldeias, concelhos que têm realmente pedido de população, mas há cidades intermédias, e há cidades que podiam ser polos de desenvolvimento do país e têm condições para o país desenvolver naquela zona. Eu falo da Covilhã, falo de Vila Real, falo de Bragança, falo de Évora, falo de Faro, já não falo de Braga, que Braga é uma grande cidade. Mas mesmo essas do interior, onde estão as universidades, Castelo Branco, onde tem um politécnico, todas essas cidades têm excelentes condições. Sr. Carvalho, não estamos a dizer que não tem condições. E o professor... mas foi isso que o senhor professor disse, isso é inadmissível. Não, foi ao contrário. Não foi não. Isso lhe garanto que foi o contrário. Vamos já falar. José Carvalho, então eu perguntava-lhe porque é que tirou o curso na Universidade da Beira Interior e veio para Lisboa. Vai-me deixar terminar, não vai? José Carvalho, estou-lhe a fazer uma pergunta. Eu vim para Lisboa por uma opção minha, pessoal. Lá está. Ninguém me obrigou a vir Continua para aqui. despovoado o interior, é isso que nós estamos a falar. Não é por isso não é preciso berrar, José Carvalho. Deixa-me só falar... José Carvalho, se falar mais calmamente e não berrar, porque tenho mesmo que pôr mais baixo, eu agradecia. Olha, sabe porque eu estou a falar assim? Porque a senhora me está a interromper e está a tentar contradizer aquilo que eu disse e ouvi, que é claro. O que eu vi foi claro, minha senhora. Peço desculpa. Mas eu vou falar sobre as bolsas e sobre as atribuições de subsídios e de bolsas de doutoramento. Muito rapidamente, por favor. Temos 10 minutos, tenho 20 telefonemas. Muito rapidamente. Muito obrigada. Vamos lá ver. Toma-se uma medida, disse uma coisa, é eleitoralismo. Ou seja, ao mesmo tempo que se critica o facto de se ter criado, de alterado o sistema, por exemplo, de bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento, isso, sim senhora, foi uma coisa terrível porque se tirou. Agora que se está, por outro lado, a dar, ainda não se sabe exatamente quais são as regras, toda a gente tem dito isso aí, que não se sabe ainda quais são as regras, é ainda uma situação que ainda está, só saiu a notícia cá para fora e provavelmente ela está a ser aproveitada para esse tipo de show-off, pronto, é verdade. Portanto, se retira, são estes e são aqueles. Se põe, afinal já é ao contrário, já é o eleitoralismo daqui a 3 meses há eleições. Eu gostava de perguntar às pessoas em que é que nós ficamos. Eu espero que... Sim, senhor. José Carvalho, muito obrigada. Bom? Espero que tenha ouvido desde o início este programa, porque acho que, peço imensa desculpa e deixei-o falar, acho que elaborou alguns equívocos, nomeadamente de ninguém aqui, pelo menos no estúdio, ouvimos todas as opiniões, como a de José Carvalho. Disse que não seriam bons programas, não sabemos quanto tempo é que irão durar e se é para a geração do nem estudam, nem trabalham, o que é que vai acontecer a essas pessoas. O professor Santana Castilho não precisa realmente de defesa nenhuma, consegue defender-se muito bem. O que é verdade é que estamos a falar de autoestradas e conheço muito bem, felizmente, creio que o seu professor também, muitas das cidades que nomeou e de alguns politécnicos, e o que é verdade é que estamos a falar em despovoamento, em que é muito bom haver o mais superior, os jovens irem estudar para o interior do país, quando depois não há trabalho, como o José Carvalho, por opção, veio para cá, quando depois nós não podemos ficar lá. Acontece a vários familiares e, portanto, acho que acontece a muita gente, infelizmente, não terem ficado em Vila Real, de Trás-os-Montes, em Castelo Branco, porque depois... O que é verdade é que a nossa vida muitas vezes não pode ser feita lá, infelizmente. Infelizmente. E esse problema ilustra bem a crítica que se faz, que é legítima e, digamos, é hoje um lugar comum, do mau aproveitamento. O problema das autoestradas é um bom exemplo de como, porque havia dinheiro da Europa, se jogou dinheiro em cima de asfalto e a isso não correspondeu um verdadeiro desenvolvimento do interior. Aquilo que eu Estamos disse, a falar era do desperdício de dinheiro que houve para fazer para coisas mim não que não foram eram desperdício certamente prioritárias, ou que pelo menos hoje se vê que não eram, e na falta de uma política de longo termo de desenvolvimento do país. Mas isso não digo eu sou um pobre papagaio daquilo que outras pessoas que conhecem muito melhor os problemas dizem. Nestas duas últimas intervenções dos meus colegas Júlio Marques e José Carvalho, apareceram aqui algumas afirmações que, em benefício, enfim,
discussão e da troca de ideias, é bom trazer à colação. Em primeiro lugar, quando de facto o professor Júlio Marques fala das bolsas versus emprego, bom, mas são vários tipos de bolsas. Quando ele me questiona sobre aquilo que acontece noutras universidades, é importante que se diga o seguinte: dos países mais desenvolvidos, daqueles com quem Portugal se compara no contexto da Europa, nós temos o gasto público mais baixo no ensino superior. Então, ele falou-me dos Estados Unidos, então aí eu não tenho aqui os números presentes, mas é abissal. E aquilo que ainda não se... Então, quando falamos em bolsas de estudo, muito mais. Eu já disse aqui há pouco, eu referi aqui que 60% das bolsas concedidas são inferiores a 200 euros. E isto remete-nos para um problema que é um problema que não está resolvido 40 anos depois do 25 de Abril. E, pelo contrário, aquilo que vemos é a inversão de um sentido que a sociedade portuguesa tinha, digamos... Adquirido. Que é este. O que é que compete efetivamente ao Estado relativamente ao ensino? E eu para isso tenho uma resposta. Evidentemente é minha e felizmente não estou só. Ao Estado compete garantir que todos os cidadãos com condições e querendo estudar devem fazer aquilo que foi designado por ensino básico. Hoje são 12 anos. E isso deve ser financiado pelo Estado e ponto final. Está mal, não concordam, mude-se a lei, mas é este o quadro. Exato. Mesmo as pessoas que querem, como o Joaquim Teixeira gostaria de ter continuado a estudar. Como é relativamente ao ensino superior, muito rapidamente, a questão é esta. O ensino superior deve ser um ensino virado para elites. Mas essas elites não podem ser elites económicas. Tem que ser elites de capacidade de estudar e elites de inteligência. Eu repudio em absoluto que qualquer cidadão português deixe de fazer o seu curso porque não tem dinheiro para o pagar. Esta é uma postura do ponto de vista social. E, portanto, isto podemos discutir. Agora, a verdade é que aquilo que estamos a discutir é o jogar 1.300 milhões com aquilo que se conhece nesta altura não é claramente a melhor maneira de gastar dinheiro neste país. Embora o apoio, naturalmente tudo, que sim, tudo aquilo que seja aliviar o causticado povo português e os jovens que têm 47% de taxas de desemprego, tudo é bem-vindo. Agora, o facto da necessidade de ser grande não quer dizer que eu aceite e aprove a maneira atabalhoada como estas coisas são feitas. É isso que está em causa. Era disso que estávamos a falar, José Carvalho, muito honestamente. Fátima Silva, muito boa tarde, está ligado Faro. E peço que seja rápida. Desculpe. Boa tarde, Fátima. Vou ser rápida, então. Muito obrigada. É o seguinte, parabéns pelo vosso programa, gosto muito de assistir, assisto sempre que posso. Ora bem, é assim, eu concordo com os incentivos que este governo está a dar ao ensino, que vai dar ao ensino superior, porque eu tenho um filho. Ele foi realmente, e já vou matar já duas coisas com uma colherada só. O meu filho foi estudar para Bragança, refez lá a sua vida, conheceu a sua esposa, não acabou o curso porque não pôde, e disse-me agora que bom, que eu talvez possa fazê-lo. E, no entanto, está em Bragança, onde ele... Mas está desempregado, Fátima? Não, foi trabalhar. Então não tem direito a essa bolsa, está a ver? E se tiver mais de 30 anos, vamos ver. Não tem. Vai ver isso. Não pode ter trabalho, nem pode estar a estar. Vamos ver. A gente pode ser que a gente o ajude e consiga e que ele consiga. Isso é diferente, mas com este programa não. Pronto, ainda bem. Esperemos bem que sim. Ele pode optar. Atenção, claro. Atenção. Exatamente. Às vezes a força é tão grande que as pessoas podem fazer isso. E, portanto, eu não acho que esteja tudo mal, acho que ele está em Bragança e gosta de lá estar e tem boa... Quem não gosta? Exatamente. Portanto, não concordo com isso, com o que está a dizer o seu doutor, e acho que o governo está a fazer aquilo que pode dentro da crise que estamos. Outros tiveram... Outras alturas estão com vacas tão gordas e não fizeram nada. Era só isso. Concordo plenamente como mãe. Adeus. Muito obrigada, Fátima Silva, e que vá a Bragança de vez em quando e dê notícias dessa terra fantástica. Manuel Correia, boa tarde, está ligado às Odivelas. Está sim, boa tarde. Muito boa tarde. Quer dizer, isto, se
nós não vivêssemos situações tão dramáticas, isto pareceria quase pronto, um programa para parodiar, de brincadeira. E a razão é a seguinte, portanto, agora estão muito preocupados que eles têm que regressar e não se preocupam com aqueles que estão a sair porque não têm capacidade de continuar nos estudos. Já todos nós ouvimos notícias todos os dias de jovens que abandonam porque não conseguem encontrar meios financeiros de continuar no estudo. Isto é perfeitamente anedótico. Eu penso que o devido respeito por toda a gente, não é porque eu tenha respeito por toda a gente, mas enfim, os cérebros dos portugueses são os melhores cérebros do mundo, porque penso que 90% da população portuguesa não os usa, portanto estão em perfeitas condições para irem para o mercado, são altamente valorizados, não são usados. Manuel Correia, eu fui, assumo, enganei-me nos tempos e já devia ter acabado este programa, por isso mesmo. Acabar comigo também. O governo já faz isso por si, não é preciso a paz estar-se a preocupar. Peço imensa desculpa, eu prometo que durante a semana inscreva-se que a nossa equipa da produção e abre uma exceção e fala sobre educação. Peço imensa desculpa, eu às vezes com estes horários baralho. Professor Santana Castilho, todas as oportunidades são boas, todas as medidas são boas, é preciso é que tenham cabeça, tronco e membros, que é algo que pode faltar. Mas vamos conversar quando tivermos mais dados sobre este assunto. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao Discurso Direto, que fica por aqui. A jornalista Lourdes Baeta já está a postos para atualizar toda a informação. Continue connosco.